Na aula de hoje, nosso conteúdo é frações. Pegando lá o caderno para fazer o dia, vamos lá? Então, ó, Rio Negro, o que é Rio Negro? O município. Ó, o Marcelo tá antenado, falou município. 4, hoje dia 4 de outubro. Pega o lápis amarelo e representa o número 4. 4 cubinho. 4 é par ou ímpar? Escutei o Marcelo falar par, acertou? Acertou. Outubro é o primeiro, o segundo, qual mês? Muito bem, o 10º mês do ano, ó. Pouco para acabar o ano. 2021, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Uma unidade, vamos lá, fazendo a representação. 2 dezenas. Pega o lápis azul. Não temos centenas, mas temos 2 unidades de milhar, fazendo o cubo. E agora, 2021, é ímpar ou par? Muito bem, para quem respondeu, ímpar. Aqui no número 2021, nós temos 4 ordens. Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. E quantas classes? 2 classes. Da unidade e da milhar. Se eu perguntar no número 2021, quantas unidades tem? 2021. Quantas dezenas? Lembra da regrinha? 202. Quantas centenas? 20. Quantas unidades de milhar? 2. Se eu mudar a pergunta, qual o algarismo da terceira ordem? 0. Quanto vale? 0. E se eu perguntar qual o algarismo da primeira ordem? Que da unidade 1 vale 1. Muito bem. Então agora, hoje, nossa aula será fração. Então presta atenção com a professora. Vamos lá? Então, crianças, matemática, 4 de outubro, frações. Então, presta atenção os termos da fração. O numerador, o inteiro. Daí, 3/4. O numerador é o 3 e o 4 o denominador. Podem copiar a tela no caderno. Ó. Denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. E o numerador indica a quantidade que estamos levando em consideração. 4/6, né? Foi dividido em 6 partes e 4, vamos dizer que se fosse uma barra de chocolate, 4 pedaços alguém comeria, que seria a prof que adora chocolate. Exemplo, a figura ao lado temos um inteiro dividido em 8 partes iguais, então 8 será o denominador. Né? Levando em consideração a parte pintada da figura, temos a fração 3/8, pintada. Para representar a parte em branco da figura, usamos a fração 5/8. Quanto que sobrou aqui em branco? 1, 2, 3, 4, 5. E quanto que você pintou? 1, 2, 3. Então, 3/8 pintado, 5/8 em branco. Então, agora presta atenção no videozinho que a professora vai colocar. Nesse vídeo, você vai aprender frações de uma forma simples e fácil. Na matemática, tudo fica mais fácil se você conseguir usar na vida real. Por isso, vamos aprender frações usando uma pizza. É fácil contar coisas inteiras, né? Como uma pizza, um bolo ou 2 pizzas. Mas e quando dividimos uma pizza em vários pedaços? Como nós contamos os pedaços de uma pizza? Nesse caso, nós usamos fração. Vamos mostrar na prática. Quando estamos estudando frações, uma pizza inteira é representada com o número 1 e dizemos que é 1 inteiro. 2 pizzas inteiras, dizemos que é 2 inteiros. E assim por diante. Quando você corta uma pizza ao meio, cada parte dela você conhece como metade. Presta atenção. Você dividiu a pizza em 2 partes, não foi? Então, você dividiu em 2 pedaços iguais. Se você comer uma das 2 partes, você comeu a metade, meia pizza. E na fração, você representa como uma de 2 partes, porque sua pizza tem 2 partes iguais.
Se você comer o outro pedaço da pizza, então você comeu as duas partes das duas que você tinha. Ou seja, você comeu a pizza inteira. 2/2, que é igual a 1 inteiro. O número que fica em cima é chamado de numerador e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Por exemplo, se você dividir uma pizza em 8 fatias iguais, o número de baixo mostra em quantas fatias a pizza foi dividida. Então, você escreve 8 embaixo no denominador. O denominador é o número de vezes que você dividiu o inteiro em partes iguais. Se você comer uma fatia de pizza, então você coloca o número 1 no numerador. Então, você comeu uma fatia de 8 fatias. Esse pedaço da pizza que você comeu fica representado assim, que é chamado na matemática de 1/8. Agora, se você comer 2 fatias de pizza, 2 seria o numerador. O denominador continua sendo 8, porque tem 8 fatias de pizza ao todo. Isso significa que você está comendo 2 pedaços de 8 pedaços de pizza, 2/8. Você está gostando do vídeo até aqui? Então veja só, eu vou deixar aqui na descrição um link para o livro Frações e Decimais. Brinque e aprenda. Já imaginou que você pode aprender frações brincando? Esse livro tem janelinhas que você abre e aprende de forma divertida. Agora, vamos ver um exemplo bem fácil. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Se você e seu amigo têm esse chocolate para dividir, então você corta em 2 pedaços. Se tem 2 pedaços de chocolate e você come um pedaço, qual é a fração que representa esse pedaço? Se você dividiu em 2 pedaços, o denominador será o número 2. O numerador é a parte que você comeu, o número 1. E a metade fica representada dessa forma, 1/2. Crianças, agora aqui, ó, com a reta numérica. Vamos fazer de conta que esse inteiro aqui é um chocolate, ó, chocolatão, né? Eu amo chocolate, fui lá e comprei a maior que tinha no mercado. E agora, dividi em 2 pedaços, ó. Bem, ó. Estão vendo? 2 pedaços. E se eu pegar um pedaço e comer? Quanto que eu comi? Ah, Marcelo falou 1/2. Acertou. Porque estava dividido, ó, em 2 partes iguais. E eu comi uma. E a outra o Marcelo não quer comer, vai ficar aqui. Agora, isso aqui é 1/2, né, que eu peguei. E se eu dividir em 3 partes iguais agora? Ó, veja só. Até posso colocar aqui em cima para vocês verem que vai ficar tudo igualzinho, ó. 1/2, né? Peguei a metade. Agora, 3 partes. Se eu pegar uma, 1/3. Se eu pegar 2, 2/3. Se eu pegar as 3, comer os 3 pedaços, 3/3. Ó, 3 pedaços do inteiro. Uma pra mim, outro pro Marcelo, outro pra Fran. Cada um pegou quanto cada um comeu, ó? 1/3. 1/3 a Marilene, 1/3 o Marcelo, 1/3 a Fran. Agora, se eu comer 2 pedaços, como é que vai ficar? 2/3, porque foi dividido em 3 partes e eu comi 2. Agora, vamos pegar o azul aqui, ó. O inteiro vai ser dividido em 4 partes, ó. Vou colocar em cima aqui que vocês vão tudo olhando que tá tudo igualzinho. Agora, a gente dividiu em 4 partes iguais. Então, o inteiro foi dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, eu já enjoei de chocolate, mas o Marcelo comeu 3 partes. Ó, 3 partes. Quanto que ele comeu? Muito bem, 3/4. E quanto que sobrou aqui? Muito bem, 1/4. Parabéns para quem tá acertando. Tá, agora vamos ver em quanto que eu vou dividir o inteiro. Ó, estão vendo que tá bem certinho? Bem certinho. Agora, vamos dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O inteiro foi dividido em 5 partes. O chocolate sabá foi dividido em 5.
E agora, a Fran vai comer 4 partes das 5. Quanto que ela comeu? 4/5. Muito bem. E quanto que sobrou? 1/5. Estão indo bem. O Marcelo tá rindo aqui porque ele ficou sem chocolate. Ele devia estar chorando, não rindo. Mas ele tá rindo. Tá. Agora, vamos dividir em 6 partes iguais, o inteiro. O Marcelo tá achando que vai cair o meu chocolate, mas não vai. Vai ficar aqui o meu chocolate, não vai cair, Marcelo. Ó, dividir em 6 partes iguais o inteiro agora. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se comer só 2 partes desse chocolate? Agora, quanto que ficou a fração? 2/6. E quanto sobrou? 1, 2, 3, 4/6. Muito bem. Presta atenção porque depois terão um exercício. E agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. A gente dividiu o chocolate. 10 partes iguais. Se eu comer 5, 1, 2, 3, 4, 5, que fração? Muito bem, 5/10. E quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5/10. E se eu comi só 3, como é que ficou? 1, 2, 3/10. E sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/10. Muito bem. Agora vamos lá para o quadro dar os exemplos. E daí vocês irão fazer sozinho a atividade, tá bom? Agora, crianças, presta atenção que depois o exercício na apostila farão sozinho. Ó, 1/2. O 1 é numerador. O 2 é o denominador. É o que domina de quantas partes o inteiro vai ser dividido. 1/2. Ó, eu tenho um inteiro aqui, ó. Em quantas partes vai ser dividido? Em 2. E quantas que eu vou pintar? 1/2. Certo? Agora aqui, 3/4. O denominador é o 4. Quantas partes o inteiro vai ser dividido? Em 4. Dividir em 4, ó. 1, 2, 3, 4. E quanto que eu vou pintar? 3. 1, 2, 3. 3/4 que eu pintei. Quanto que sobrou? 1/4. Agora aqui eu já dividi, ó. Denominador 8, ó. Quantas partes iguais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas que eu vou pintar aqui é o numerador? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, copie isso aqui lá no caderno para vocês lembrarem que a professora não mandou anexos. E vamos lá na apostila agora para ver o exercício. Então, ó, pinte a porção correspondente às frações. 2/7. O inteiro foi dividido em 7 partes, que é o denominador. E quantas você irá pintar? 2. Aqui, 3/6 foi dividido em 6 e 3 você vai pintar. 3/4 foi dividido em 4 e 3 você irá pintar. 2/3 foi dividido em 3 partes e 2 você vai pintar. 1/3, 3 partes e você vai pintar uma. 5/6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e você vai pintar 5. 1/5, o inteiro foi dividido em 5 e você vai pintar uma. 5/9 foi dividido em 9 e você vai pintar 5. 8/8, quer dizer que foi dividido em 8 e você pintará todo o inteiro. 2/9 foi dividido em 9, denominador 9 partes iguais e 2 você irá pintar. 7/8, 8 partes iguais e 7 você irá pintar. 1/2, o inteiro foi dividido em 2 partes iguais e uma você vai pintar. 3/3, 3/6, 6/9, 10 12avos, que foi dividido em 12 partes. E aqui 3/5, 2/8 e 5/7. Vocês irão fazer esse exercício bem fácil. Hoje é bem fácil, mas
Presta atenção que na próxima terá equivalência, tá bom? Faça com bastante capricho lá na apostila, copia no caderno e vamos para a nossa aula de ciências. Agora, na nossa aula de ciências, orientação do Sol. A gente já viu, mas vamos retomar lá do primeiro bimestre a orientação do Sol novamente. Vamos lá? Então, crianças ciências, 4 de outubro, orientação pelo Sol. Lembra? Norte, Sul, Leste. Lembra? A professora até contou a historinha da Norma. Quem mais? Olha, já tá dando risada. Agora vamos ver o vídeo que vai ter sobre a orientação. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem 2 polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Então agora com vocês, crianças, a gente já fez bastante isso aqui lá no primeiro bimestre. Vamos lá, preencha a rosa dos ventos com os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Tá bem facinho isso aqui, né? E lembre-se que o Sol sempre nasce no leste. E você põe a oeste. Lembra que a professora fez na Norma aquela historinha? Eu vou ter que trazer a historinha para vocês, porque o Marcelo aqui não tá entendendo. Agora, decifrando códigos. Decifre os códigos e descubra os nomes dos pontos cardeais. Tá aqui, ó. O, X, cada letrinha tem um código. Aqui você vai ver na letra A o que está escrito aqui, na B, na C e na D. 2. Agora, identifique pelas setas os pontos cardeais de acordo com a posição do nascimento do Sol. Lembre-se que a leste é o Sol. E aonde aqui, o que é? E atrás na frente? Estão lembrados da historinha da professora? Norte e sul, leste e oeste? Então vamos lá, fazendo com capricho. Então, crianças, agora capriche. Não entendeu? Volta no videozinho lá que estava explicando bem como é que é o norte, sul, leste e oeste. Dá um pause, volta
Presta atenção para fazer na apostila. E pintando o desenho com bastante capricho, tá bom? Então, até a próxima aula.